Toda vida começa com uma história, e toda história começa com raízes. A história de Udo Barg começou em 19 de agosto de 1946, em Agrolândia, Santa Catarina. Filho de Herta e Gustavo, descendente de uma família de origem alemã, Udo chegou ao mundo para escrever uma história que, naquele momento, ninguém poderia imaginar que atravessaria tantas gerações. Ao lado dos irmãos Cido, Rita, Arnaldo e Aldo, viveu os primeiros capítulos de uma vida que ainda estava apenas começando. Ali começou o menino que um dia se tornaria o homem que hoje celebramos. O tempo passou e aquele menino cresceu. Vieram os sonhos, as descobertas, as amizades, os desafios e as escolhas que pouco a pouco foram desenhando o homem que Udo se tornaria. Como acontece com todos nós, a vida foi ensinando que algumas conquistas exigem coragem. Udo construiu sua trajetória com trabalho, disciplina e dedicação. Foi militar, foi telegrafista e mais tarde tornou-se advogado. Mas nenhuma grande história é construída sozinha. E em sua caminhada, Udo encontrou Stella, uma história feita de companheirismo, escolhas, desafios, alegrias e, acima de tudo, de uma vida compartilhada. Vieram os sonhos, vieram os dias bons e os dias difíceis. Vieram as conquistas e vieram os filhos. E com eles, a vida ganhou um novo significado. Jean, Christian, Anderson, Annelise. 4 filhos, 4 histórias. 4 vidas que carregam, cada uma à sua maneira, um pouco daquilo que receberam de seus pais. Porque ser pai não é apenas estar presente nos grandes momentos, é estar nas pequenas coisas, é ensinar pelo exemplo, é proteger, é corrigir, é trabalhar, é amar muitas vezes, sem precisar dizer. Mas o tempo generoso ainda guardava novas surpresas. E então chegaram os netos, Mateus, Stephanie, Leonardo, Carolina, Guilherme, Cauã, Letícia, Luigi. O homem que um dia foi filho agora era pai. O pai agora era avô. Vieram os abraços, as brincadeiras, as histórias, os aniversários. E quando a família parecia já ter crescido tanto, chegou mais uma geração, Heitor. E Udo ganhou um novo título, bisavô. 4 gerações reunidas em uma mesma história. E talvez seja esse um dos maiores presentes que o tempo pode oferecer. Olhar para trás e perceber que aquilo que começou há 80 anos continua crescendo. Hoje, aos 80 anos, Udo continua escrevendo sua história. A fé continua fazendo parte de sua caminhada. A música continua encontrando espaço através do coral. O trabalho, a família, os amigos e tantas pequenas coisas continuam compondo seus dias. E quando olhamos para todas essas fotografias, percebemos que uma vida não é feita apenas de grandes acontecimentos. É feita de milhares de pequenos momentos. Um sorriso, um abraço, uma mesa cheia, uma viagem, uma conversa, um aniversário, uma fotografia que muitos anos depois nos faz voltar exatamente àquele instante. Mas quando chegamos aos 80 anos, também aprendemos que o tempo leva algumas pessoas pelo caminho. Pessoas que fizeram parte do começo, pessoas que gostaríamos que estivessem aqui para celebrar este momento. Herta, Gustavo, Arnaldo. Eles já não podem estar fisicamente ao lado de Udo nesta celebração, mas estão presentes de outra maneira, porque algumas pessoas deixam de caminhar ao nosso lado, mas nunca deixam de caminhar dentro de nós. E talvez seja isso que significa chegar aos 80 anos. Não é apenas contar o tempo que passou, é olhar para trás e enxergar tudo aquilo que foi construído. Uma família, uma história, pessoas que amam, pessoas que foram amadas e tantas vidas que carregam um pouco de você. Udo, há 80 anos você recebeu uma vida e ao longo desses anos transformou essa vida em uma história de trabalho, de família, de fé, de encontros, de desafios, de alegrias, de amor
Hoje, nós não celebramos apenas o homem que você foi. Celebramos o homem que você é e, principalmente, tudo aquilo que ainda está por vir. Porque sua história não termina aqui. Ela continua em Stella, nos seus filhos, nos seus netos, no pequeno Heitor e em todas as pessoas que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Feliz 80 anos, Udo. Que a vida continue te presenteando com muitos anos para viver, amar, celebrar e escrever novos capítulos. Nós te amamos. O que eu mais admiro no meu avô é que ele é uma pessoa muito carinhosa, que sempre tenta unir todo mundo da família, cuida de todo mundo o máximo que ele pode. E vô, quero que você saiba que aos 80 anos eu te amo muito, tô com saudade e você é um exemplo para mim de superação e de vencer na vida. Te amo, beijo.